E aí, galerinha, beleza? Professor Michael novamente, com mais uma aula de língua estrangeira em inglês, desta vez referente ao dia de quinta-feira, 17 de junho. Hoje nós daremos continuidade às consoantes do inglês, The Consonants of English, Part 2, que seriam as consoantes do inglês, Parte 2. Neste caso, nós iremos falar especificamente das consoantes mudas, The Mute Consonants of English, beleza? Então, nós vamos falar justamente daquelas consoantes que, dentro de algumas palavras, não possuem som algum. The mute consonants of English. The mute consonants of English seria a tradução como as consoantes mudas do inglês. São consoantes que em determinadas palavras não devem ser pronunciadas, isso mesmo. Devem ser ignoradas durante a leitura ou durante a pronúncia. Botei só a leitura aqui no texto, mas é a pronúncia também. Essa perca de som ocorreu com o passar do tempo, pois antes elas eram pronunciadas. A palavra night. Perceba, eu falei night, eu não falei K-night. Night. Eu falei night. A palavra night, por exemplo, ao ser pronunciada, deve-se ignorar o K e o GH no meio. O K inicial e o GH no meio. A pronúncia apenas night. Então, calma, é um pouco assustador, né? Porque eu peguei uma palavra que tem 3 consoantes mudas. Mas, cara, elas seguem padrões. Eu vou ensinar os padrões direitinho, então não se desesperem, pois existem esses certos padrões que vão te ajudar a entender esses sons mudos e exatamente esses padrões que veremos abaixo, beleza? Fiquem calmos, não é uma coisa difícil não. Bom, regra número 1. Nunca se pronuncia o B depois de um M ou antes de um T no final de uma palavra. Veja os exemplos abaixo. Lam, bom, done. Percebam que eu não pronunciei o B em nenhuma dos três exemplos. Existem outros diversos exemplos dessas palavras. Beleza? E como eu falei também, não se pronuncia quando tem um T final. Quando vem antes de um T final, ficaria that, down, saddle. Beleza? É muito simples. A letra C fica muda depois de um S. Veja os exemplos abaixo. Muscle, scissors, scenario. Fica extremamente muda, você não vai pronunciar, você vai pronunciar com a letra anterior ao C. Fica assim, muscle, scissors, scenario. Então, ignorem o C quando ele vier depois de um S. A letra D não, assim, ela não possui um padrão geral, mas ela fica muda nas seguintes palavras que eu separei. Ó. Observe elas. Sandwich, Wednesday e handsome. Você não vai pronunciar os desses. Sandwich, Wednesday, handsome. Você não irá frequentemente pronunciar o G antes de N. Veja os exemplos abaixo. Sign, design, gnome. E são exceções a esse padrão, que não é tão padrão, as palavras magnet ou signature. Beleza? Próximo slide. Bom, para o GH não existe uma regrinha específica. Infelizmente, vocês terão que memorizar todas as palavras que não se lê o HG, você vai ignorar o HG, o GH, perdão, o GH. Você vai ter que memorizar as palavras que você tem que pronunciar o GH e você vai memorizar as palavras que você tem que pronunciar o GH como um F. Exatamente. Se você já tinha uma pequena noção de inglês e acreditava que era só o PH que tinha som de F, você está redondamente enganado. O GH em algumas palavras tem o som de F e eu vou listar algumas abaixo. Bom, primeiramente as palavras em que você deve ignorar o GH. Por exemplo, sai, fight, light, right, daughter, way, wait. São palavras que você irá ignorar completamente a existência do GH. Ele só existe ali na escrita. Agora, palavras compostas devem ser pronunciadas GH, porque você junta a palavra dog e house, fica dog house. Você não pode pronunciar
Dolls, eu não sei como foi essa pronúncia sem pronunciar GH, porque tem que ter a pronúncia dog, cachorro, house, casa, casinha de cachorro, dog house. E também temos aí agora a lista mais esquisita, que é quando o GH tem um som de F. Nela, você tem que pronunciar o GH como se fosse um F. Laugh, tough, enough, cough. Essas palavras você vai pronunciar como F, fica assim até um pouco puxado de aprender a pronunciar, mas tem que memorizar, infelizmente. Próximo slide. E agora nós temos o H, o H, que normalmente é pronunciado na língua inglesa, ele faz aquele som de porém, há palavras em que não se deve pronunciar. Casos com pronúncia, com aquele som. Nossa, isso é horrível, mas enfim. Happy, here, history, honey, her. Percebem que eu estou fazendo aquele som? Enfim, casos com pronúncia. Vejamos agora os casos sem pronúncia. Olha só, os casos sem pronúncia ocorrem antes de E ou O. Honest, honor ou hour. Hour. Pronunciei errado, hour. E existem outros casos também em que você não irá pronunciar o H, o H. São palavras, em algumas palavras, depois da letra C, G ou R. Casos raros, inclusive. Por exemplo, choir, echo, ghost, rhino. Beleza? Vamos para o próximo. Ainda é neste slide, hein? Foi mal. Agora, o K, K, ele sempre, absolutamente sempre é mudo antes de N. Veja os exemplos. Knife. Percebam que eu não estou pronunciando. Knife. Eu não estou pronunciando knife. Knife. Percebam também que eu não pronunciei o GH, daquela regrinha que nós já estudamos. Night. Neck. Knee. Now. Tipo de I don't know. Now não, no, perdão. Nossa, eu falei como se fosse now agora. Desculpem. No. De I don't know. I don't know. Sorry. E também temos knuckle. Beleza? São casos em que você jamais deve pronunciar o K, ok? É o antes do N. Antes de N, se ele iniciou a palavra, vem antes do N e não pronuncia o K, beleza? Vamos para o próximo slide. E agora nós temos o caso do L, que frequentemente fica mudo em palavras como os seguintes padrões. Have, care, walk, talk, cold, wold, sold. E você não vai pronunciar aquele sold bem prolongado, ou no have você não vai pronunciar health. Have, care, walk, talk, cold, wold, sold. Beleza? E ele é pronunciado, que são algumas exceções nas seguintes. Nossa, agora que eu vim ver aqui, botei 2 gold. Galera, não era gold buck, gold sold, era golf. Golf buck sold. Perdão, gold buck. Gold, nossa, tô pronunciando. Nossa, tô vendo a confusão completa. Sim, enfim, não era para ser 2 golds aí. Era para ser golf, buck, gold e sold. São casos que você vai pronunciar o L, beleza? Vamos agora para o próximo, que é nunca se pronuncia o N depois de um M. Que foi até aquele caso inicial lá, que abri a aula, lembram? Tem aquele column. Eu não pronuncio o N no final. Que é column, não, column. Column, them, him. Perdão, e o Aaron. Nossa, essa pronúncia é um pouquinho mais difícil. Aaron. Nossa, eu vou deixar essa sem pronunciar, porque é muito ruim de pronunciar isso. Aquele T ali, ele não tem um som de T não, meu irmão. Enfim, vamos aqui, ó. Column, não pronuncio o N no final. Them, eu não pronuncio o M no final. O N, perdão, eu pronuncio o M, ou não o N. E him,
Eu vou pronunciar novamente o M, não o N. O N fica mudo depois de um M no final das palavras. Beleza? Vamos para a próxima. O P fica mudo quando inicia palavras, depois dele vem N, S ou T. Perdão, quando inicia a palavra e depois dele vem o N, S ou T. São exemplos das palavras pneumonia, psychology ou pterodactyl. Faltou um L ali, mas tudo bem, vamos sobreviver. Enfim, percebam, eu não pronunciei pneumonia, é pneumonia. Psychology, eu não pronunciei psychology. Também não pronunciei pterodactyl, é pterodactyl. Beleza? Então, pneumonia, psychology, pterodactyl. Vamos para o próximo slide. Bom, temos agora o S, que fica mudo nas seguintes palavras. Island, Isle, Isle. Exatamente, as últimas duas, apesar de terem escrita idêntica, é a mesma pronúncia. Island, Isle, Isle. E também fica mudo na palavra core, que é incrivelmente única, core. Bom, próximo. O T não possui uma regra geral, mas fica mudo nas seguintes palavras. Castle, Christmas, often, whistle. E a última palavra é um pouco até estranha, a pronúncia fica calm, bem estranho. E por fim aqui nesse slide nós temos o W, que sempre é mudo quando inicia a palavra e depois tem um R. Veja os exemplos. Rap, wreck, wrist, root e wrong. E também ele fica mudo nas seguintes palavras: who, hold, to, answer e sore. Beleza? Bom, por hoje é só, galerinha. Nós vamos ficar com a atividade que deve ser respondida até a quarta-feira que vem, porque na quinta-feira próxima será a revisão e o acompanhamento deste mesmo conteúdo, beleza? Então vocês têm até quarta-feira aí para resolver a atividade. Bons estudos, see you later!